Sobre edital já também aqui, para não perder a viagem. Sabadinha, vai Se lá, você hein? quiser. Eu não tenho isso comigo, não. O sol nasceu, é hora de trabalhar. Minha família depende de mim. Eu vou trabalhar. E aí, galera, boa noite a todos. Deus abençoe a todos aí. Começa mais um programa nosso aqui, que é o Voz da Favela. Programa diferente de tudo que você já viu aí, né? Aqui é da vez voz a todos. E vamos começar de uma forma hoje super legal, diferente. Temos um convidado mais que especial, tá aqui com a gente. Eu tô hoje aqui com ele, que na verdade é um presente, né? Que nós recebemos aqui, um presente de Deus. Eldo Neves, tudo bem, Eldo? Boa noite. Tudo bem, Washington Sambadinha? Quero começar iniciando a agradecer o convite, a Luciana Arcanjo, a você, Washington. Acompanho o seu programa e é um diferencial na sociedade. Vamos lá. Você hoje é museólogo, é isso Isso. aí? O povo quer saber. Vamos aqui nós ensinamos o povo da favela o que é museólogo. Pronto. Museólogo é o profissional que trabalha com a ciência dos museus, né? Trabalha com o patrimônio, a memória, a salvaguarda do bem material e imaterial, que é para trazer justamente essa referência a partir dessas estruturas da museologia, né? E que tem um pouco a ver com arqueologia, né? São irmãs, na verdade, biblioteconomia, arquivologia e museologia, as três Marias. Vamos lá. Aí o que é que o museólogo, na verdade, qual foi o seu primeiro trabalho de museólogo? Rapaz, eu já fiz muita coisa, mas o meu primeiro trabalho foi um estágio voluntário. E aí, ao longo dos anos, na graduação, eu comecei a trabalhar com a salvaguarda da memória. Né? Eu sou museólogo, mas eu também tenho uma iniciativa chamada UDU Imersão Cultural, que faz roteiros afro-referenciados e também trabalha resgatando essas memórias históricas das revoltas baianas. Me conte uma aí, revolta dessa aí que você A gente resgatou. tem a mais gostosa, a revolta de Búzios, século XVIII, mas a minha especial é a revolta dos malês, do século Dos XIX. malês, é. Isso. Todo mundo escuta falar, já ouviu alguma coisa, estuda na escola, mas não entende a importância dessa revolta na cidade de Salvador. Foram os nossos ancestrais que construíram essa relação da revolta e foi uma revolta que buscou os direitos civis, né? Que buscou a emancipação dessa O povo população vivia na negra. opressão. Vivia. A gente precisa entender a cidade de Salvador a partir de alguns contextos. A gente vai ter uma revolta no século XVIII chamada Revolta de Búzios, né? Nós vamos ter depois a Revolta do 2 de Julho, que é a independência da Bahia, e em 1835 nós vamos ter essa Revolta dos Malês. Eu sempre costumo dizer que essas revoltas elas foram ganhando musculatura para se desenvolver, musculatura para mostrar um cenário ideal para a população negra no Brasil, em especial na Bahia. É, o negro, ele sempre foi discriminado, né? Começa com a história, se é verídica ou não, ouvimos falar que os negros que eram escravos, que eram trazidos da África. A história é verdadeira, Sim, verídica, essa daí. isso. Queria que você me contasse um pouco sobre essa história. Então, o Brasil era uma colônia, né? Então, Portugal, fugida pela família, pela perseguição contra os franceses, vem para cá. Então, se torna a capital Brasil, Salvador, a capital do Brasil. E aqui já tinha um povo que é o nativo, que é o indígena. Só que na concepção dos europeus, os indígenas eles não serviam para trabalhar porque eles não tinham força de trabalho, mas na verdade não é isso. A Europa já experienciava a relação com o continente africano. E desse continente eles conseguem entender que ali pessoas, mulheres e homens negros, eles desenvolvem uma nação, desenvolvem um continente. Se a gente for buscar, o mundo começa a partir do berço africano, do Egito, né? A matemática, a geografia, a astronomia, a ciência. Então tem escritos que apontam e provam que Aristóteles, Platão, eles iam para o Egito, né?
Então, muitas pessoas não sabem, por exemplo, que o Egito fica na África. Né? Eu trabalho com Correto. turismo, as pessoas às vezes, mas eu não sabia. Mas e quando a gente assiste esses filmes, né? Egípcios, né? Você pensa que talvez seja Brancos, eles outro, botam brancos, seja malhados, outro olhos país, azuis, né? entendeu? Então, tipo, o Egito é negro. Não tem uma relação com Roma, que é a partir dessas conexões de Cleópatra principalmente, e as pessoas, por exemplo, colocavam ela como uma pessoa porra louca, né? Uma pessoa pervertida, uma pessoa que, Cleópatra. e ela era um dos cenes do continente africano, né? Estudou em Alexandria, pesquisava, é descendente dos Ptolomeus e criava estratégias de guerra e de alianças no continente africano. Então a gente está nessa lida no dia a dia para ensinar as pessoas sobre o nosso, né? Sobre o que é a relação do continente africano. Por isso que você escuta muito uma expressão que diz assim: somos descendentes de reis e rainhas, né? Então isso é porque no continente africano essas pessoas já tinham seu desenvolvimento, as nações já tinham seu desenvolvimento. Aldo, fala um pouco da cultura África, da Bahia, né? Cultura afro, ou a cultura africana. De uma certa forma, muitas canções que foram criadas também através da revolta, né? Tem algumas canções que se fala que o negro chora, com a mão na cabeça. Isso, na verdade, é uma forma de revolta, de pedir um socorro? De certa forma, sim, mas também é uma manifestação e um clamor. E também tem um viés da exaltação, né? Então, como é que começa a história do povo negro no Brasil? Começa com sofrimento, opressão, discriminação, você vai ter o sistema escravista, depois você vai ter o sistema pós-abolição, você vai ter uma lei que não foi uma lei de abolição, na verdade foi um afundamento da nossa população. E o Las Matumbi tem uma música que é No Dia 14 de Maio, Sair por Aí, que é justamente essa relação. O Brasil ele não quis entender por que essa população ela veio para cá, criou um novo conceito que são os afrodescendentes, simplesmente pós-abolição criaram mecanismos e conceitos e relações para que criasse um estado marginalizado na cidade de Salvador e no Brasil, consequentemente. Eu vejo Apolinário, até um grande abraço, Apolinário, né? Grande Albino Bino. Apolinário, né? Ali é nosso professor. Ele até citou algo aqui no dia que ele estava no podcast da gente aqui, Sim. que é uma grande verdade. O Pelourinho era o lugar, o Maciel, né? Sim. Quando você falava, você estava onde? Estava no Maciel. Naquela época as pessoas diziam como você conseguiu entrar naquele lugar, né? Sim. Porque era o pior lugar de Salvador, era o Maciel. Como é que você vê isso aí? Há um avanço, né? Então, a gente tem que referenciar sempre o Pelourinho e os oriundos dali como guerreiros e vitoriosos, né? Então, o Pelourinho é o coração da Bahia, do Brasil e do mundo. Não tem como você falar de negritude sem citar o Pelourinho. Não tem como falar de turismo sem citar o Pelourinho. Não tem como falar de resistência sem citar o Pelourinho. Porque ali tem de tudo, né? O Maciel, o Dito Brega. Eu tô falando da época do Maciel. Isso, o é isso que eu vou chegar, o Dito Brega. É verdade. Ali tinham pessoas que se organizaram em torno de uma melhora, né? Então a gente pode citar, por exemplo, o Olodum, né? Eu sempre digo que o Olodum é o responsável pela aplicação das políticas públicas dentro do Pelourinho. É verdade, dentro do Pelourinho. Projeto Axé, anos 80, ali, 90, formulando. Porque criava-se uma ilusão dos capitães de areia de Jorge Amado. Né? Os capitães de areia. E aí, o que era vendido lá fora sobre a Bahia, sobre o Pelourinho, sobre o Brasil? O que se vendia lá fora era Maciel, lugar de prostituição, os marinheiros visitavam o Pelourinho, né? As embarcações que atracavam no comércio, justamente para se divertir, eles iam para o lugar chamado Maciel, que é o Pelourinho. Exatamente. Hoje. Sendo que o Pelourinho também teve seus gritos de guerra de moradores locais que não aceitavam aquela situação, que não compartilhavam com aquela situação. E aí um dos gritos que eu acho que ecoou ao mundo foi esse aqui: força e pudor, liberdade ao povo do Pelourinho. Você acha que liberdade que ele falava aí? Liberdade de poder se expressar. Mãe que é mãe no parto sente dor. Então a gente tem que lembrar disso também.
liberdade de poder se movimentar, de se expressar, de não ser marginalizado, de se organizar e ter o seu, como é que eu posso dizer, seu valor, né? Porque o Pelourinho a gente vai ter, por exemplo, tem Clarindo Silva, primeiro empreendedor negro, resistência. entendeu? A voz do Pelourinho, na minha avaliação, se chama Clarindo Silva. Depois vai ter a Laide do Feijão, outro empreendedor, a minha tia-avó. E aí vai abrindo o fronte para que as pessoas negras pudessem ganhar o seu dinheiro dentro do Apolônio. espaço. Apolônio, eu vou chegar lá. Que assim, são famílias que estavam ali, né? Então, a família de Albino Apolinário, por exemplo, tem que ser estudada. É verdade. Pela Academia Brasileira. Não né? é pela NASA, não, é pela Academia Brasileira. Pela Academia Brasileira, pela São historiografia, inteligentíssimos. né? Dona Alzira do Conforto, a avó dele, mudou a importante, história, mudou a história. Então tem uma matéria lá, quando você chega em Albino, que diz assim: Dona Alzira do Conforto, sentada na porta de sua quitanda, escuta mais reggae do que muita gente na Jamaica, que é outro elemento. Albino falou sobre o reggae aqui. Foi. Então é importante. Ele Isso trouxe. é da Bahia, não é avesso, não é estranho. Eu tenho outra pergunta dentro disso aí. Eu acho que quando você fala que o Olodum é responsável pelas políticas públicas, eu também concordo. Só que eu também fui negro do Pelourinho. E tem algumas coisas que eu não concordo. Não sei se você vai concordar comigo ou não, mas é a minha opinião. Tem negros que quando ele chega ao patamar, principalmente o cara que tocou muito tambor, que ganhou R$10 para tocar, eu acho que isso tá errado. Sim. Essa onda, venha batucar para mim, naquele tempo era assim, venha batucar para mim, que eu vou lhe dar 30. Na época eu era maestro de uma banda, e os caras vinham de Valéria para tocar no Pelourinho, muitas vezes não tinha nenhum transporte para voltar. Então, eu acho que João Jorge entra aí. É isso que eu sempre quis falar. Eu acho que João Jorge mudou a história do percussionista. Neguinho do Samba muda a história do percussionista, daquele cara que era o bate-lata, chamava do bate-lata, que também, me desculpe, mas muitos donos de bloco não gostavam de pagar. Se eu estiver mentindo, Até hoje. se eu estiver mentindo, você me corrija. Não, até hoje. Então, quando eu ouço aquela música, o negro segura a cabeça com a mão e chora, sentindo a falta do rei. Então, assim, velho, eu acho que quando o cara é estudado igual você, eu acho que essa coisa mexe muito com esses caras. O mundo evoluiu muito e tem deles até que tem blocos, desculpa lhe dizer, tem blocos, e para tocar no bloco dele, o cara tem que ter o patrocinador, viu, Luciano? Para tocar, às vezes, lá. O cara tem que trazer o patrocinador. Ao contrário de Albino, que vai buscar o patrocinador para botar a banda. Os caras é diferente. Como é que você vê isso aí? Washington, é porque o movimento negro e a relação com o avanço, a gente não vai achar que é uniforme, né? O nome já está dizendo, movimento. Se fosse igual, não seria um movimento. E nessa largada, alguns entenderam e não se perderam no caminho, outros não entenderam, então tentando se encontrar no caminho. Porque assim, os blocos, eles ultrapassaram a expressão que é a expressão musical. Eles são organizações do movimento negro. Certo? Agora, o que eu acho mais bonito, sinceridade de tudo isso, é pessoas igual a você, igual a Apolinário, inteligentes igual a João Jorge, Cristina. Aí eu vou citar aqui alguns nomes, Carlinhos Brau. Acho que vocês conseguiram o marco da história. Vocês são os negros que representam os negros que, porém, sempre estão à frente de qualquer situação. Aí eu que vou discordar de você. Pode falar. A gente não pode pensar dessa forma porque a gente está criando a meritocracia. A gente chegou. Não é que a gente precisa ser representante, a gente precisa ser os alicerces para trazer outros negros. Isso. Porque o principal problema da população negra é ela se reconhecer como negra. Entendeu? Quando você chega na favela, as pessoas vão dizer, não tem racismo, não, que nada, que é todo mundo igual. Mas se você for atravessar as políticas públicas, o que é que chega nas favelas? Primeiro, entendeu? Você não tem letramento racial para que o filho daquela moça que é mãe solteira, que às vezes o pai é ausente, entenda que ele é uma criança negra. E aí muitas vezes as pessoas elas se deparam com uma questão de racismo, uma situação de racismo,
já adulta, né? Já depois de não ter galgado nenhum desses debates. Então a gente não pode, nós somos os representantes, nós temos que ser os educadores dessa população, né? Porque representante cria uma ideia de tirania, cria uma ideia de... Você ainda acha que existe a discriminação policial? Exemplo, tem um cara branco, um cara negro, o policial vai no negro? Tem, isso daí é normal, é do subconsciente da sociedade brasileira. Você ainda acha Do policial que vê pela ou roupa? não, e não é só do policial, é de qualquer pessoa, entendeu? Eu vou dar um exemplo, banco, uma vez eu estava no shopping, fui ao banco e tal, saí, shopping bar. Eu andava, o cara vinha atrás de mim, o segurança. Eu andava, ele vinha. Eu andava até que eu entrei no banco. Quando eu saí, aí eu falei, vou pegar ele agora. Andava atrás dele, ele parava, eu andava, ele andava. E aí ele falou, o que foi? Eu falei, eu tô te perguntando porque você começou a andar atrás de mim, eu queria saber se você estava me chamando. Porque no subconsciente dele, eu não era para estar naquele local. Entendeu? No visão é subconsciente essa, do policial, ele é treinado. Aqui vai dizer, não, a formação da polícia não é essa. O policial ele é treinado para ser policial militar. A formação é essa. Então, isso às vezes, muitos casos aí ultimamente, o policial negro na Barra que se suicidou, ele só veio entender que era negro depois que estava em um caos ali. Então precisa ter um treinamento, um acompanhamento psicológico, uma relação interpessoal, porque majoritariamente a população de Salvador é negra, um exemplo. Majoritariamente os soldados da Polícia Militar são negros. Há alguma coisa de errado aí, de você não reconhecer seu semelhante, seu irmão. Então você precisa me reconhecer como negro. Não adianta eu dizer assim, Washington, não, ele tá errado. Às vezes é o cara branco que tá lá e tá roubando. É verdade. Entendeu? Igual naquele lugar que a gente foi lá, chegou na portaria pra gente fazer uma... Eu fui dar uma moral a uma pessoa que eu gosto. E aí quando a gente chega na portaria, o cara negro igual a gente, olhou pra gente e fez, você só vai entrar aqui com pulseira. Eu aí disse ele, rapaz, eu sou imprensa, quem que não me conhece, só não me conhece quem não assiste televisão ou quem não assiste YouTube, ou seja, qualquer rede social. Ou seja, ninguém. Ele disse... A regra é essa. Eu disse, vamos nessa, Luciano. Então, não existiu um papo. Eu, pelo menos, quando estou numa situação, eu busco a conversa, o bate-papo, para entender com o que eu estou lidando. É o certo, né? Mas porque a cabeça do ser humano, ela é muito complexa nessa relação. Porque às vezes o cara até te conhece, mas ele quer exercer um poder sobre você. Né? Tá vendo, Luciano? Vou contar uma história. A gente foi para uma atividade em Brasília com a pró-reitora da universidade, uma mulher negra e tal. E aí a gente chegou, a secretária falou assim, vamos esperar a secretária chegar. A secretária estava lá, uma mulher negra. No imaginário a pró-reitora estava lá. No imaginário da secretária, do MEC, aquela mulher negra não poderia ser a pró-reitora, que é um cargo do primeiro escalão dentro da universidade. E aí a gente tem que dizer, não, mas ela está aqui. Desculpe, não, eu entendi mal. Eu não sabia. O ser humano, e principalmente a população não negra, e acontece com alguns negros também, eles estão já com o enraizamento do preconceito. O que é preconceito? Você julgar antes de conhecer, antes de entender, né? O pré-julgamento. Você tá fazendo. Eu tava lembrando Sim. de uma situação até. Eu tava com dois amigos, não são meus amigos. Fui ver dois amigos e encontrei dois amigos. Aí uma pessoa falou assim, você tá na Band, né? Aí eu falei, graças a Deus. Ela fez, você tem como me mostrar aí? Olha. Rapaz, eu fiquei sem ação. Porque a ideia do Voz da Favela não é se exibir, não é humilhar, não é ter status, não é que nós somos. A Voz da Favela é isso. É para esse bate-papo, para as pessoas entenderem que qualquer pessoa que quer estudar, que quer chegar a algum lugar, ela pode chegar com seus esforços. É um caminho. A ideia do Voz da Favela é isso aí, dizer você, velho,
caminho é esse aqui, pode seguir na fé que você vai conseguir. É isso aí, é o caminho. Eu queria saber de outra coisa sua também. Vamos falar de projetos? Vamos nessa. Vamos lá. Qual é o projeto que você tem hoje? Hoje eu estou cuidando das películas de audiovisual do governo do estado. Eu tenho uma iniciativa que é o DU, que trabalha com afroturismo e também com a memória, né? Então, meu slogan é A Memória é o Futuro. E a gente aprovou alguns editais na Paulo Gustavo, na Audi Blanc. E a nossa ideia agora é expandir porque conseguimos aglutinar uma galera em torno da gente, aprovamos bastante projetos, e trazer mais pessoas que não conhecem, não entendem a linguagem burocrática do Estado, a linguagem burocrática, o caminho para acessar um recurso, que elas possam acessar esse recurso, né? A exemplo, é Paulo Gustavo, né? Qual o primeiro caminho que se toma para colocar um projeto ali? Lê o edital. Leu o edital, né? Se não entendeu, procure alguém que conheça da linguagem. Porque às vezes o edital está dizendo que é para você pegar e botar esse papel aqui. Mas ele vai dizer que você precisa organizar lá para chegar nesse local. Então é ler o edital. Então o nosso povo, e isso impacta em uma questão que são as relações da sociedade. O nosso povo ele não é acostumado a ler, por exemplo. Então, se o cara pegar o edital, vai dizer, o que é que esse cara está me dizendo aqui? Às vezes está fácil, ele vai dizer, não vou, está muito difícil. E aí faz com que outras pessoas já treinadas para isso, que têm melhores condições, acessem determinados recursos. Não entendeu o edital? Procurar o órgão competente que está executando para tirar as dúvidas, né? É um direito, isso é política pública. Então, as pessoas precisam procurar aqueles que organizam a política pública para que elas tirem suas dúvidas. Só que as pessoas não são ensinadas a isso. Então, ler o edital, saber o que é que está pedindo. Meu projeto se enquadra nesse edital, como é que eu posso fazer? Eu nunca vi em podcast nenhum esse bate-papo aqui de edital, que eu já acho errado. Acho que se você não for o primeiro, amém. Acho errado porque essa informação que o povo quer saber. Esses editais aí, é de quanto a quanto? Aí depende. De 100 mil ou de 1.000 a 1 milhão? Não, depende. Há um recurso público e esse recurso ele é dividido em categorias. Então, vou dar um exemplo. A prefeitura abriu, o Claudê e Jaime Sodré. São apoios da PNAB, né, que é o de Blanc 2, que estão entre 10 e 20 mil. Pode ser qualquer projeto. Então vamos dar um exemplo. O Voz da Favela vai escrever, pode concorrer a esse valor. Depende muito da dotação orçamentária e qual é o órgão que está executando. Né? No caso, o município está executando um valor global, não lembro agora, e aí eles dividem em diversas categorias, né? Diversos contemplados para que esse dinheiro possa chegar a mais pessoas. Então você tem um projeto social que executa uma atividade cultural, você pode escrever, você pode ler o edital está aberto inclusive até o dia 1º/8, né, às 18 horas, se não me engano, você pode escrever, pode procurar. Encerra quando? Dia 1º/8, esse daí. Daqui até lá tem que fazer tudo o procedimento. Tem que fazer, ter a documentação organizada da instituição, ter tudo legalizado. O que é que precisa? A instituição precisa ter o quê? Precisa ser associação, CNPJ, pode ser MEI? Aí tem que ver, porque às vezes eles não pedem um CNPJ, você pode ser um articulador cultural, que comprove atividades dentro da cidade de Salvador. Você pode ir como pessoa física, é contemplado. Às vezes pode ser o CNPJ, também é contemplado. Às vezes pode ser ONG. Só preciso provar que eu quero esse dinheiro pro Voz da Favela para isso aqui. Exatamente, e construir um bom projeto. Entendi. Porque eles não vão dizer assim, Washington, se eu quiser, legal, eu vou te dar aqui. Se eu quiser fazer um filme, por exemplo, A Vida de Will, aí eu posso... Tem que ver editais específicos, né, do audiovisual. Pronto. O audiovisual, eles têm uma política específica para ser executado. Mas não impede de você botar para escrever o roteiro, por exemplo. Vou pegar 10 mil para escrever o roteiro. Então você pode justificar no seu projeto. Eu vou agora pro esporte com o Will rapidinho. Beleza. E aí, rapaz, como é que tá? Agora hoje você pode falar, porque no programa da gente que é gravado
Você quer falar Pode. até semana que vem o que tá acontecendo hoje? Nego vai Olha, meter aí um não na sua fala até cara. semana que vem, fala assim, provavelmente que vai acontecer, referente às equipes. Mas boa noite, Sambadinha, pra você. Ele tá demais, ele tá demais. Tá demais, ele tá ele é demais. várias queixas. Você é Bahia ou Vitória? Rapaz, não posso dizer que eu sou aqui não, porque isso vai vazar. Vai vazar. Mas eu sou Bahia. Você vai é lá. Bahia, pronto. O Bahia tá bem, obrigado. Não, em termos de contratação, em termos de futebol, tá devendo em muito, né? A última semana já perdeu as 2 partidas iniciais e depois empatou a última, que foi um jogo desastroso, quanto o último colocado do campeonato, um jogo que ele jogou mal e ainda conseguiu empatar no último minuto, às duras penas, porque o Rogério Ceni fez a substituição, botou o menino lá da base, que também jogou bem, e fez a substituição lá com o Carlos da Penha e outros, que o que até então o Everton Ribeiro não estava funcionando. O que acontece com o Bahia, da agora adiante, ela tem que ter mais posição dentro de campo. É um time que, quando chega dentro toque de bola, parecendo bailarina, fica ali aquele bailarino, o futebol vai para frente, vai para trás e não consegue chegar no ataque com mais efetividade. O que Rogério Ceni deve resolver é a efetividade do ataque. O ataque tem que chutar gol. Romário diz, todo dia, o que é principal deficiência técnica dos jogadores. Eles não chutam no gol, eles não fazem preocupar fazer gol. Aí fica naquele toque irritante, a torcida grita, a torcida quer que o gol faz, aí o cara vai, vibra, o cara sai da defesa, chega no meio de campo, quando chega na área, que o torcedor pensa que ele vai chutar, o torcedor pensa que ele vai bater pro gol, ele bota para o lateral, volta de novo a bola, volta para Marco Felipe. Não, tem que ter um esquema tático, já está manjado, precisa reinventar de novo para o segundo turno, porque se não reinventar, as equipes já manjaram todo o esquema tático do Bahia. O Bahia tem grandes pressas, mas precisa se organizar taticamente. A notícia importante do Bahia, dessa janela agora de contratação, é o Lúcio Rodrigues, 65,3 milhões, contratou a maior contratação da história, Sambadinha, do futebol baiano, futebol do Nordeste, 65,3 foi a contratação, e esse jogador vem com um grande status, como se fosse, ele é conhecido lá no Uruguai como se fosse um novo Suárez, ele veio lá do Liverpool, do Uruguai, e estava com alguns detalhes a acertar, já acertou já foi lançado pelo Bahia, o Bahia já apresentou o jogador hoje. O Bahia já quer, na partida da manhã, esse jogador já está atuando aí pelo Esporte Clube Bahia. Bom, eu quero avisar a todos vocês que o programa Voz da Favela amanhã é todo sábado, 6h30 da manhã. A cada semana fazemos matérias, né, e tá massa, porque fizemos Feira de São Joaquim, batemos o papo aí com a galera lá, com os vendedores, com os ambulantes, e foi muito legal, fomos bem recepcionados pela galera. Passamos também no restaurante popular, né? Vida Nova, no qual o restaurante o cara come lá, bebe lá, o suco dele lá não paga R$1. Achei super interessante isso aí, muito massa. E é isso aí. Falar que você trabalha, Daqui a pouco a gente volta com o Estado, Vitória. né? Oi? Você trabalha no governo do Estado? Não, eu tenho uma empresa, uma organização que presta serviço presta hoje serviço nos editais. Aos editais. Nesse Né? específico do audiovisual. Do audiovisual, né? Qual a sua avaliação hoje em relação ao governo do Estado? Um Em relação a isso aí. na minha avaliação. Agora precisa criar mais condições em políticas públicas para a juventude, né? O governo acerta em muitos pontos, mas no que tange políticas públicas precisa ter um olhar mais social. E para esse olhar social ele funcionar, precisa dialogar com quem está na ponta de lança, né? Nas comunidades, entender. Porque, vamos pegar um exemplo, educação, escola integral, funciona. Mas o nosso povo, parte dele, não foi educado a estudar tradicionalmente. Às vezes você tem um jovem na favela que ele é um artista, é grafiteiro, tem novas ideias. Desenhista, então, né? Desenhista, pode ser O várias que coisas. conserta motos então, como ninguém. Vou dar um exemplo. Por que a CUFA ela funciona bem? Porque eles investem em verificar e conhecer novos talentos dentro da favela, que não sejam aqueles talentos da ideia da tradição da educação. Porque a educação no Brasil, os negros nunca tiveram direito.
A gente tinha leis que proibiam que negro estudasse, né? Você tem uma descontinuidade das escolas públicas. Eu sou oriundo de escola pública, né? Estudei no Também. Manuel Novaes. Tinha tudo no Manuel Novaes. E hoje você chega nas escolas, quando elas não são fechadas, elas ficam uma representação dos presídios. Fica um ambiente que os estudantes não querem. Como é que você vai para a escola e está tudo gradeado? Corredor a corredor gradeado, janela gradeada. Então precisa se rever, por exemplo, essa ideia da educação, né, da valorização daquele jovem. E por que isso? Porque quando a gente fala de educar, tem várias maneiras, né? Paulo Freire ele já fala sobre isso. Você não precisa ter só o ensino tradicional, que às vezes a família daquele jovem ali não foi construída, por exemplo, a estudar. A gente tem uma dificuldade que os jovens, por exemplo, estudem exatas, né? A Steve Biko tem um projeto chamado Oguntec, que é o estímulo às crianças estudarem ciências exatas. Porque no Brasil isso para a população negra é avesso. Então precisa se rever isso. Então acerta em alguns pontos, outros não, porque isso reflete, por exemplo, na segurança pública. Mas segurança pública não se resolve com armas. Eu vou falar a minha visão. Fale. Primeiro passo que eu acho que o governo tem que tomar em políticas públicas é usar as associações de direitos humanos para ir até escolas, fazer palestras sobre sistema carcerário, para as pessoas começarem a entender que não vale a pena roubar. A juventude de hoje que está, me desculpa, que está indo para o caminho que não está legal, precisa entender um pouco de sistema carcerário. Porque você vai falar no carinho, no amor, vou estudar, vou pegar um livro, e para ninguém quer te ouvir. Mas se você chegar e falar, na cadeia, esse espaço que tem aqui é para 5 pessoas, tem 100. Alguns dormem em pé e outros conseguem deitar nos cantinhos e vai revezando. Então parece que o cara tem mais facilidade de ouvir isso. Você acha? Eu acho sim, eu acho. Não é que isso é um terrorismo, não. Eu já fui palestrar nas escolas quando eu era presidente da Confederação Especial de Direitos Humanos. Me deram a oportunidade e funcionou. Eu mostrei o lado A e mostrei o lado B. E funcionou? Funcionou. Quantos para quantos? A exemplo da escola que eu fui, nós conseguimos, na verdade, colocar toda uma escola no auditório, Não. Porque o assunto, ele era interessante. Só que, assim, essas abordagens, não fazer só de nível carcerário, mas também falar de pessoas igual a você, que estudou, que tem conhecimento, que cria editais aí, né? Que cria projetos para editais. E como é que você vivia antes, como é que você vive hoje. Acho que as pessoas vivem de testemunho, acho que elas precisam disso. Na minha época de colégio também tinha muito essas palestras. Ia polícia, ia bombeiro, ia tudo lá. Hoje não tem. Hoje Mas não tem. tinha na minha época, tinha. Na minha época estudantil, eu me lembro muito bem que ia o sargento para explicar para os alunos sobre todas essas questões que você acabou de abordar aí. E também bombeiro. Tinha sempre um palestrante falando que o crime não compensava. Que tinha uma palestra sempre motivadora para que as pessoas pudessem saber que o caminho do bem é o melhor caminho. Vamos lá, você, pode falar. Rapaz, na minha época tinha também. Só que eu vou insistir em dizer, não é porque eu cheguei que todo mundo vai chegar ou que o método é igual. Eu, para chegar, eu tive uma família. Minha família passou muita dificuldade. Não, claro. Mas é sobre isso que a gente está falando. Todos os temas, ele tange sociedade. E sociedade, ela tange poder. E poder tange governo. É interesse. Você vai chegar, vai dizer para o menino, encher o auditório, mas você sabe a realidade desse jovem dentro da comunidade?
se ele está almoçando, 3 refeições, se a mãe tem como dar, se a mãe sai para trabalhar para dar comida e ele fica o dia todo no ócio, sem ter outros atrativos e ter somente a mídia aberta ali que empurra várias coisas nele. Vou dar um exemplo. Não sei se pode, mas eu vou dar. Eu assisti a Malhação, você lembra? Você lembra Pronto. qual era o comercial da Malhação no intervalo? Marralo. Pronto. Entendeu? Você vai botar na cabeça de um jovem aquilo ali, ele não tem como e ele vai fazer como. E aí você não tem uma estrutura, eu não estou justificando. Eu estou aqui apresentando que é um problema social, certo? E aí quando você tem a educação, porque quando funcionava na sua época, na nossa época, a gente também tinha a escola funcionando. Na minha época tinha gincana, tinha inglês, né? Verdade. Na minha época você tinha o turno subsequente. E assim, se o poder público ele não entender que, que a sociedade muda e que os principais prejudicados é a população negra, vai acontecer isso. Né? Encarceramento. Porque aí você fala de encarceramento, mas, por exemplo, o Brasil está na crescente de privatização. No Brasil é mais fácil você encarcerar, sai mais vantajoso você ter um jovem negro preso do que você ter ele ressocializado. Entendeu? Porque alguém está pagando pelo aquele jovem negro preso. Você, eu, ele, Araújo ali, Arcanjo, está pagando. Você acha que tem pessoas que têm esse pensamento de tirar proveito da raça negra? Capitalismo. E quem determina o capitalismo é a branquitude. Você conheceu a brasileira. história de Mansa Musa? Mamusa, ele é, pela história, que não se tem muito dele, ele era súdito de um rei que foi fazer uma, como é que eles chamam, que sai com barco em alto mar, fazendo uma... Navegar. Foi navegar em alto mar, a busca de alguma coisa, chegou, não voltou mais, aí Mansa Musa Dominou. virou rei. Aí foi o que ele fez, ele multiplicou o capital. Qual era o capital do país dele? Era o ouro e o sal. Então, segundo alguns historiadores, diz que ele era o mais rico do mundo. Né? Talvez não exista pessoas que têm uma riqueza do tamanho da dele. A Elon Musk, por exemplo, a revista Time até falou, citou que seria Elon Musk seria o Mansa Musa da época. Sim. Então, assim, o negro vence também, o negro tem suas histórias, né? Sim, não. O negro tem a sua vez. Não está discordando, não. Eu concordo. Você é vitorioso, por exemplo. Eu sou vitorioso. Pra chegar. Entendeu? Só Jesus sabe. O que a gente precisa gente faça, entender, Sambadinha, é que a gente não pode pensar nisso na individualidade. Tem que ser coletivo. Se não for coletivo, é só você, é só eu. Mas o que eu tento, que a rapaziada precisa entender é que todo sonho ele tem um custo, e o custo é alto. Mas você vai sonhar com fome? Pô, meu irmão, então, a exemplo, eu passei muita fome. Eu já fui humilhado, já fui chutado. Pronto. Já me chamavam de vagabundo, porque eu amava tocar e eu nunca desisti de tocar. Aí vou agora. Toquei, fui maestro no Pelourinho, fui compositor, tomei porta na cara. A exemplo. Sim. Me trouxe até uma realidade aqui agora, que é a grande verdade. Uma vez um amigo meu me chamou para ir levar uma música no canto da cidade. Eu fui com ele. Só que ao meio do caminho ele fez, eu vou almoçar. E eu tava com fome. Sem dinheiro. Sem dinheiro. Aí ele fez, eu vou almoçar. Eu digo, pô, ele vai pagar o almoço pra mim. Chegou lá no restaurante, ele disse, ó, me aguarde aqui fora, que eu vou lá almoçar. E daqui a pouco nós vamos pra lá. Que amizade, hein? Eu não falo nem amizade. Eu já vejo que ele era um cara envolvido com cultura, falava do negro, que o negro sofria, que o negro era perseguido, ele tinha ideologia, mas ele não ajudou o outro negro. Mas a prática precisa ser... Nada se colocar no lugar do outro, né? Você está entendendo qual é a relação?
você, quando cria uma consciência racial, você não pode esperar que seu outro irmão negro ele crie essa mesma consciência o que ele tem. Verdade. Esse é o atraso da nossa população. É porque a gente fala, mas se você for pegar pela matemática, vamos lá, a abolição está com quantos anos? 136, cabendo para 137. Você tem vó viva? Não, não. Minha avó tem 92 anos. Então são três gerações da minha família viveu a escravidão. A sua são 3. E por aí vai. 136 anos de um déficit de um país escravista, escravocrata, não é nada. É porque a gente se apega aos avanços imediatos. A gente conseguiu, conquistou. Mas não foi a gente. Foi um processo de poucos. Porque quando a gente retorna, eu moro no subúrbio. As mulheres e homens negros continuam ainda na mesma situação. Porque historicamente foi criado isso em torno dessas pessoas para que elas não criassem uma consciência crítica. Bino deve ter falado aqui do reggae, quando o reggae chega, que cria essa consciência racial. Isso é fundamental. E hoje você tem um processo da Praça do Reggae fechado. Ali é um instrumento de provocar a questão racial e tirar a pessoa do conforto. Porque na minha época as pessoas diziam assim, meus colegas, eu vou estudar para arrumar um trabalho no mercadinho. Eu sou filho de militante. Minha mãe e meu pai são militantes do movimento negro. Eles diziam que o caminho era a educação. Mesmo com dificuldade, eu tinha ali a rédea curta que eu entendi. Eu fui liberto, de certa forma, dessa amarra social, mas eu tenho que levar outros comigo. Mas é injusto o sistema, porque é isso. Hoje, quem resolve o problema de outro que tem dificuldade? Se um morador de rua chegar, passar e dizer assim, eu tô com fome, quero tomar um banho, você bota ele, um homem negro sujo, uma mulher, você vai pegar ele e botar dentro de casa para dar banho? Não vai, a gente não faz. A gente cria o mérito da seletividade. Não é problema meu, mas aquele problema é nosso. É nosso. Entendeu? Verdade. O jovem que entra no ônibus para roubar, não estou justificando, é um problema nosso. Porque quando a gente vira a cara, o sistema está ali querendo, porque é justamente isso. Miséria e desigualdade no Brasil traz riqueza, irmão. Eu tenho uma vontade, eu tenho um projeto, né, que ele foi criado assim, que as associações de moradores, que é o órgão mais perto Sim, da comunidade. Se eu fosse deputado, eu ia criar uma lei que para você ser presidente da associação, você só ia ter 4 anos de mandato. Para repetir, a população ia ter que querer, para não passar a ser dono como o nego passa agora aí. Mas você pode provocar um deputado a fazer essa lei. Pronto. Aí o que é que eu ia fazer? Aos 4 anos, o presidente teria que ter X curso dentro dos 4 anos. Cursos profissionalizantes. Assim, A associação que não fosse compatível a isso, ela seria extinguida. Não sei se você concorda. é complexo. Não concordo nem discordo. É porque é sua visão de mundo também. Porque comunidade é uma coisa muito complexa, né? Vamos lá? Você mora onde? Ribeira, vamos lá? Vamos aqui rapidinho? Vamos. Abrir um curso ali para conserto de celular gratuito. E aí, Will, na sua rua, quantas pessoas vão estar lá? O bairro todo, a fila vai estar É com você, Luciano. do Tororó. Você Também, entendeu? É isso. abriu um curso pro cara Não, aprender essa parte mecânica aí de... eu concordo. Eu concordo, mas é isso que a gente precisa entender. Cadê os meios e as condições? O meio e as condições está na mão de algum deputado para criar o projeto. Entendeu? Por isso que política é importante. É, Você não pode pensar assim, se eu fosse. Não, você tem que dizer assim, eu tenho aqui algo que eu vou provocar. Porque poder, ele precisa ser compartilhado. Você tem um poder aqui. Tem que chamar os deputados para cá. Você quer ver uma coisa? Entendeu? Vou dar um grande exemplo. Entra no ano de eleição, aí brigam por faixa, tira a faixa um do outro, quer sair na mão. Preste bem atenção. Tô prestando. Aí eu paro, eu que coloco asfalto, um sol na cara, boto que eu gosto. Ninguém nem cita meu nome.
Eu que vou pro beco, eu que levo Dona Mariquinha pro hospital, eu que pego Dona Joana, tá com regulação, vou usar o programa e lá vai. Normal, Você mas não é citado, sua você... parte você tá fazendo. Isso é o que torna o mundo melhor. E você é uma pessoa diferente. Acontece isso comigo também. Faço várias coisas para as pessoas. Mas sabe o que é que ninguém me dói mais disso daí? É que os gestores... Não, o Will nunca fez nada. Tá ali, meu amigo Will! Aí o cara que tá aqui no bairro diz assim, o que é que esse nunca cara fez faz nada. aqui, rapaz? Mas é Esse isso cara aí. passa de carro com o vidro fechado. Mas É é isso essa aí, irmão. política que nós estamos vendo. Aí o que quer fazer, que também tem uma equipe de TI desinformada, me desculpe, porque o cara, que ele, por exemplo, quando eu comecei isso aqui, Sim. eu não durmo de noite. É de manhã, não sei se você vê lá, de manhã fly, de noite Você fly, pensa de isso. tarde, de noite, editando vídeo, editando áudio, eu tô criando, eu vou buscando. Sabe por quê? Eles deveriam fazer isso com os candidatos deles. Mas não, ele quer estar com a máquina fotográfica na mão, ganhando uns 4 mil ou 5 mil por mês. Para ele ali tá bom. Se o cara tiver, a exemplo, reconhecimento populacional, é bom. Se não tiver, para ele também tá bom. Também. Mas é essa consciência que a gente precisa provocar do conforto e que as pessoas criem a consciência crítica. A gente vai trazer ele mais outra vez aqui, Luciano. A gente verdade. vai. Aí o pau vai Vamos, quebrar. eu gostei. Porque Porque esse precisa papo ser aqui, dito, eu né? quero. A segunda dele, que vai ser agora em agosto de novo, a gente vai falar sobre edital. Eu acho que as pessoas precisam conhecer o que. Precisa. Tem gente que não sabe nem o que é isso, velho. Exatamente. Eu tive uma banda que Olha, não ia pra lugar nenhum. aí tem história. A gente tentava. Ó, eu tinha uma calça jeans, Zé tinha uma bermuda jeans e Zé, o Osto e Luizinho. Sim. O Luizinho tinha a mesma camisa e o mesmo short todo dia. Short tactel. Era fácil de lavar. Só que os caras tocavam muito. Nós três assim, o Batera Armando, fazíamos um evento que parecia CD. Mas a gente não tinha esse conhecimento que ele tá falando aí. Não tinha um caminho. E os caras têm, velho. Tem. É Eu isso tentei que uma dói. vez fazer um projeto desse pra minha banda, eu não fiz tudo que ele pediu, mas não foi aprovado não. Ficou lá pelo meio do caminho, lá, faltava uma coisa, a gente botava, A botava banda outra, botava morre outra. morre de fome, mas não desiste. Morre de fome, mas não existe. Que tem que ser isso aí, Sambadinha. Não tem jeito. É guerra. Guerra em que mesmo. sentido? Me conte agora assim pra gente finalizar o programa. O que E não vai falar você do tem Vitória? preparando hoje? Não vai falar da Vitória. O que eu tenho preparado hoje? Hoje eu tenho preparado abrir meu escritório social para receber essas Onde pessoas. Lá na sede Alzira do Conforto, Pelourinho. Pelourinho, número 14. Quem quiser fazer um edital, não é isso aí? Procura a gente. Procurar você lá. Qual o número também que te acha, o Instagram? Odu, @imersão cultural. Lá tem todas as informações e todos os dados, podem seguir. E o A Zap? O Zap 719-9226-8300. E nós fazemos aqui em Salvador visitas imersivas, né? Que é para as pessoas conhecerem a história do Pelourinho, da população negra. E para as pessoas que não têm condições, nós fazemos gratuitamente. Vamos marcar com Voz da Favela para reunir aí umas 20 pessoas e fazer. Uma tour, Porque né? as pessoas precisam conhecer a sua cidade, sua história. Né? E é isso. Cruz Caída? Cruz Caída. Por que aquela cruz caída? O monumento é homenagem à derrubada da Igreja da Sé, no final dos anos 90. Que foi derrubada pelo... Foi derrubada pelo governo para passagem do bonde, supostamente, né? Aí são coisas da história que a gente Viu, não vai Luciano, entrar que eu não aqui. entendo de nada. Cena dos próximos capítulos. Vamos pra cima. Muito obrigado aí, vocês. Eu vou finalizar. Uma outra situação que eu também gosto. Ele gosta, Eu gosto. Ele gosta da agonia. Eu gosto. O trem da suburbana. Aí Vai, é. entra, anda, mas não anda, fica... Você sabe que é um lugar cultural. Sim. Pescadores. Sim, ali mexe com todo o ecossistema social. Mas na próxima que você vier, eu quero falar mais sobre isso, que em 2 minutos não vai dar, não. Eu tenho uma narrativa sobre isso. Sobre o trem, é? É. Olha, Luciano. Ó, O homem um tá riquíssimo de parado. conteúdo mesmo. Me fale aí você agora de Deus. O que é Deus pra você?
Deus para mim é amor. Eu sou Ogã de Candomblé. Sou confirmado. Mas Deus é um só. Deus é o encontro de nós com a nossa espiritualidade e o nosso caminho. Que é isso que as pessoas usam. As pessoas usam o nome de Deus em vão. E o mundo está como está. Eu tenho que respeitar você, arcanjo, nosso Claro. amigo, todo mundo, independente de sua profissão de fé. Porque fé e religião são coisas diferentes. Fé é o que você acredita. Religião é o que você pratica. Certo. Sua E é família, o que é que representa pra você? Minha família representa o alicerce da continuidade ancestral. O que é que você não gosta na sua vida? Gente chata. Ele foi diferente, é mesmo, velho? É. É horrível, né? É porque as pessoas elas querem sempre medir você, né? Você Verdade. falou aí vários exemplos. Eu sou explosivo. Hoje eu estou mais calmo, que a idade também te cria uma sabedoria. Mas eu dava uma boiada para não entrar, não sair de uma confusão. Outro dia o cara falou assim comigo: Sambadinha, porra, você canta com uma zorra, velho. Porra, você detona qualquer show, mas o cara foi preso, cantou a música, é sucesso. Mas aí, às vezes, era uma oportunidade pra É, aí eu disse a ele, mas a Bíblia que eu leio Ele diz não, né? assim: e Deus traz à existência aquilo que não existe. Hoje eu sou apresentador de TV, eu nunca pensei ser, e sou um dos, graças a Deus, mais respeitados. Era melhor estar cantando ou apresentando. Então Deus quer eu apresentando, Deus não quer eu Deus faz cantando. Deus tudo tem um perfeito. propósito no seu caminho. É, Deus faz tudo Entendeu, meu perfeito. irmão? Caminho é caminho. Mas é, gente, é o que você falou, as pessoas às vezes falam. E não pratica. Will, deixa pra falar do Vitória pra semana. Vou mandar Viu? o alô da galera aqui rapidinho. Pode mandar sua alô. Mandando alô aí para João Victor e Rebeca Lins e também Matheus lá em Portão, que estão vendo a gente. A Ana Amélia e também o Benedito, o Rafael, Raquel, lá na Ilha de Bom Jesus dos Passos. O Almir, que está fazendo aniversário hoje, parabéns. A Vilma, Jorge e também Mara e Washington e Bruno, lá no Sumaré. E também aqui finalizando, Reginaldo, né, o cantor, Igor, Silva e o Luciano aqui, que está aqui com a gente, lá da Ribeira. E essa galera amanhã convidar, que amanhã, 6h30 da manhã, nós tem- tá amanhã tem um lá. programa no ar. Esse homem tá lá, botando a boca no trombone. falando Agradecer também ao Ziel pela moral que ele tem nos concedido aí, né? A minha diretora, graças a Deus, que Deus abençoe. Agora aprendi até a esconder o nome das pessoas que me ajudam. Aqui o povo não tem, que o negócio tá feio, viu? Tá certo. Que Deus tá abençoe Salvador, minha Bahia. Fico por aqui, programa Voz da Favela, o programa mais amado da Bahia. Valeu, gente! certo. Valeu. Foi? Quando a gente sai, Porra. daqui a pouco ele sobe. Porra! Olha, não foi ao vivo, não, porque. Não, eu tô ligado, ele Mas daqui falou. a pouco sobe. Aí vai Que pra sobe. todo mundo que você mandou, vai pra todo mundo. Eu quero fazer xixi, velho. Você sabe onde é banheiro aqui do carro? Sei. Leva aí, o banheiro. Traz aí. Vou me despedir aqui de vocês então, né? Não, que eu vou pra lá pra outra sala. Vamos fazer uma foto. Vou ter que traduzir o que tá escrito. Leva ele no banheiro logo, vai no banheiro logo. Leva ele lá. Vamos lá. Você tá com a internet aí, eu acho. Vou te entender. Traduz aqui, que eu já finalizei. Agora, botar em inglês aqui. Ó, já finalizei como ele me ensinou. Aí eu veio pra aqui. Quero ver o que significa isso aí. Isso aqui. Não, já finalizei. Como ele mandou. Aí abriu aqui. Eu quero saber se é sim ou não. Traduz aqui, vai no Google aí, pô. Calma. Pra não perder o programa, viu? Então, entendi. Não, eu já parei, já finalizei o programa. Mas Stop, tem stop, recorde, stop, recorde. Cadê o quê? Vamos olhar, peraí. Pra parar de gravar. Parar de gravar. Parar de gravar. É? Parar de gravar. Vou dar aqui. Sim, Parar de gravar. sim. Stop, pare.